Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, Todero do Abismo, e quero falar sobre literatura e RPG. E, especificamente, para desmistificar alguns preconceitos e alguns equívocos sobre como que a literatura e o RPG se relacionam. Porque tem muita gente que acha que existem livros que são simplesmente inspirados em RPG. Tem até uma história para contar sobre isso. Eu estava na palestra, na Odisseia de Literatura Fantástica 2019, lá em Porto Alegre. E era eu mais 3 escritores na mesa, né? Batendo um papo sobre fantasia medieval. E não tinha nada de RPG, tá? E esse que é o ponto. Não tinha nada de RPG no bate-papo. Mas teve um dos caras que eu acho que ele foi meio bancando o sabichão. E foi, mas eu nunca joguei RPG e literatura não tem nada a ver com RPG. E aí a Ana Mered, que é uma escritora incrível, ela falou, RPG, tem muitos RPGistas que escrevem mesmo, mas eu também nunca joguei RPG, nunca li RPG. E no fim das contas, o único RPGista da mesa era eu, né? Que curioso, né? Então acho que o próprio cara trouxe, sinceramente, esse preconceito, né, de que qualquer fantasia medieval é ligada ao RPG. E no fim das contas, a Ana Mered, que é uma das melhores escritoras de fantasia medieval do Brasil, nunca joguei RPG, tá lá do nosso lado, sabe? E eu, Bernardo, como RPGista, eu também me esforcei muito pro meu livro não ser puramente baseado em RPG. É engraçado, muita gente comenta, nossa, esse livro aqui é muito RPG, esse livro é inspirado em RPG. E as referências a RPG são inevitáveis porque eu gosto, eu não vou me privar de falar de fazer referências a algo que eu gosto. Mas eu me preocupei em trazer referência a filmes também, a videogame também, a livros também. Inclusive, videogame não só de RPG, mas também de terror, por exemplo. Eu faço referência a Silent Hill no meu livro, a Street Fighter, sabe, a Marvel. Então, enfim. Então, as pessoas veem hoje em dia literatura fantástica, especialmente fantasia medieval, já pensam em RPG. Então, por isso que eu vou falar hoje os casos de livros que estão realmente ligados a RPG de alguma forma. Vai ter vários exemplos aqui, nacionais, internacionais, e vou falar como que funciona esse diálogo entre literatura e RPG, e vou falar como não funciona, tá? E não funciona mais no sentido realmente de livros que não assim, livros que tentaram, vou falar de nenhum livro específico que eu acho que tentou se basear em RPG e falhou, mas sobre as formas que eu vejo dando errado, tá? De livros que tentam fazer isso, tentam usar demais RPG como referência. E qual que eu acho que é o caminho ideal. Se você... E esse papo aqui serve tanto para quem joga RPG quanto para quem não joga. Mesmo quem não joga RPG, tem muita literatura muito interessante que tem diálogo com RPG. Então, os livros, a literatura, por mais que a pessoa nunca jogue RPG na vida dela, ela com certeza tem muitos livros interessantes que ela pode ler e se divertir e que estão ligados a RPG. Tá? E disso que eu acho que é a mensagem mais importante desse vídeo. Então, começando, eu vou falar de 2 livros que são assim, são franquias que têm livros de RPG e tem livros de romance lançados, que são as sagas Dragonlance e Forgotten Realms. No caso, eu não lembro agora qual que veio primeiro, se não me engano foi Forgotten Realms que veio primeiro, mas eu não parei para pesquisar isso em específico. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, o Forgotten Realms em específico, que é um dos mundos de RPG mais famosos do mundo, se não o mais famoso do mundo, ele surgiu na verdade como um mundo do Ed Greenwood, que ele escrevia historinhas quando ele era criança, e ele inventou esse mundo quando criança. Então, na verdade, começou na imaginação de um garoto. E aí, quando ele foi ficando adulto, ele começou a escrever e começou a narrar aventuras de RPG nesse mundo, e começou a escrever sobre esse mundo para uma revista de RPG, se não me engano foi a Dragon Magazine, que era a revista oficial do D&D. E, curiosamente, o primeiro produto oficial do Forgotten Realms foi um romance, né? Então, mesmo sendo muito famoso por ser um mundo de RPG, oficialmente o primeiro produto da linha Forgotten Realms foi um romance. E depois disso começou a ter outras aventuras
e o mundo de campanha. Inclusive, o que pode ser considerado assim, o produto não oficialmente mais antigo de Forgotten Realms foi uma aventura de RPG que, quando ela foi lançada, ela não era Forgotten Realms, mas depois ela foi considerada parte do mundo de Forgotten Realms, né? Então, você vê assim, Forgotten Realms tem uma relação simbiótica entre literatura e RPG. E o Dragonlance foi um caso que foi assim, planejado lançarem os livros e aventuras de RPG simultaneamente. Lançaram 3 livros, e lançaram, se não me engano, foram 18 aventuras, foi mais de 10 aventuras de RPG, e sempre ligados um ao outro. Então você podia degustar a aventura tanto na literatura como na mesa de RPG. Inclusive, eles começaram a lançar as aventuras e depois lançaram o primeiro livro, mas os escritores reclamaram. Falaram, olha, a gente fica muito preso a outros produtos, então é melhor lançar o livro primeiro e depois lançar o RPG inspirado no livro. Então o segundo e o terceiro romance já foram feitos assim. Primeiro escrevia a história, lançava a história e depois lançava as aventuras de RPG. Então esses são 2 casos de mundos que têm produtos de RPG e de literatura, mas sempre de forma muito simbiótica, sempre muito mais num diálogo do que na forma de adaptação. O que é muito diferente de um Senhor dos Anéis, de um Game of Thrones, que primeiro foram sagas da literatura e depois foram adaptadas para várias outras mídias, entre elas o RPG. E também tem a última saga internacional que eu vou citar aqui, é a quadrilogia Mago, que a editora Arqueiro, se não me engano, trouxe para o Brasil, e que assim, é um dos casos mais clássicos de uma campanha de RPG que um dos jogadores pegou e adaptou para uma saga de livros. Mas no caso foi realmente os amigos jogando o RPG, ninguém lá trabalhava com RPG, e depois de muito tempo, ou não sei se foi muito tempo, se foi logo imediato, mas um deles pegou e escreveu uma saga de livros inspirada naquelas aventuras. O que parece bastante com o que o Eduardo Spohr fez com a Batalha do Apocalipse, um dos maiores best-sellers do Brasil de hoje em dia, sabe? Uma das sagas de livros mais famosas do Brasil, e com certeza alcançou muita gente que nunca sequer leu RPG, nunca sequer jogou RPG, mas muitos personagens... A saga começou de fato com o grupo de amigos do Eduardo Spohr. Eles criaram uma ambientação de anjos e demônios em cima dos RPGs de Vampiro à Máscara, de Lobisomem Apocalipse. Então eles adaptaram para os anjos, jogaram aquilo, e depois de muito tempo o Spohr criou a saga dele e usou heróis inspirados nos personagens. Tanto que muitos dos heróis dos livros são inspirados em personagens criados por amigos do Spohr. Inclusive, o casal da trilogia Filhos do Éden, o Daniel e eu esqueci o nome da menina agora. A Centelha, né, que é a menina que tem poder de fogo, que é a principal. Eles são inspirados nos irmãos do Spohr. O irmão, que é o Rex, e a irmã, que eu não lembro o nome, que ela não é uma pessoa que está famosa, né, como é o Thiago Rex, né. Então, eles dois criaram esse personagem em RPG, e o Spohr se apropriou deles, né, para criar a trilogia Filhos do Éden. E o último caso que eu quero falar é de volta para RPG, né? Eu falei primeiro de mundos RPG que tem livros, dialogam entre livros. Fui para livros que se inspiraram em jogos de RPG. E voltando agora para RPG, tem o caso de Tormenta, que é o maior RPG do Brasil e que começou como livro de RPG. Os primeiros produtos de Tormenta foram surgindo lá na Dragon Brasil, até que, para comemorar a edição 50, eles lançaram um cenário de RPG, e daí pra frente foi crescendo, foi lançando mais livros, várias aventuras, virou um sistema próprio. Agora, em 2020, vamos ter o Tormenta 20, né, que é a segunda edição desse RPG Tormenta, e eles sempre souberam que um dia iam ter que ter romances de RPG, então eles lançaram, tem já bastante tempo, agora não vou chutar quanto tempo tem não, mas tem bastante tempo, que eles lançaram a trilogia Tormenta, do Leonel Caldela, que por muito tempo foi assim, a saga da literatura de Tormenta, mas depois lançaram 2 volumes de Crônicas da Tormenta,
vai ter agora o volume 3 do Crônicas da Tormenta. Então, e agora tem a Karen Soarelli e tem também o Caldela, que eles lançaram ano passado, a Deusa no Labirinto, e lançaram também a Flecha de Fogo, né? A Deusa no Labirinto da Karen, Flecha de Fogo do Caldela, e a Karen também lançou a Joia da Alma antes de lançar a Deusa no Labirinto. Então agora a gente tem realmente uma penca de livros, né? Tem aí 4 livros do Caldela, 2 da Karen, mais 2 coletâneas de conto, vai ter terceira em breve, esse ano ainda. Então, tem assim bastante conteúdo de literatura que assim, você pode ler mesmo sem saber nada do RPG. E que são leituras muito boas, tá? Então, assim, são exemplos de sagas de fantasia medieval, exceto o Batalha do Apocalipse, é o único que não é fantasia medieval. Mas, bom, tem períodos medievais ali no meio, né? Mas, enfim. Mas são sagas de livros fantásticos que dialogaram, de alguma forma, com RPG. E pode surgir de mil formas. Pode surgir tanto de empresas que lançam RPG, lançando literatura em conjunto, como pode surgir de RPGistas que usam o RPG como inspiração, tá? E como que eu acredito que funciona esse diálogo entre RPG e literatura? Cara, o RPG ele serve muito como fonte de inspiração, tá? Tanto para quem joga, como também para quem lê. Só de você ler um livro de RPG, você tem muita inspiração. Teve um crítico do New York Times que ele falou, cara, os livros de ficção são tão iguais uns aos outros, eu li tanto, hoje em dia eu já sei tudo o que acontece na história, porque é tudo tão repetitivo, que esse cara descobriu no RPG uma leitura prazerosa. Então, quando ele quer ler por prazer, ele lê mundos de RPG, aventuras de RPG, mesmo sem jogar, porque é ali que ele encontra ideias realmente originais. Isso, muito interessante essa crítica desse cara. Então, a questão que o RPG ele serve muito como inspiração, tá? Como também serve como inspiração, ponto é isso. RPG serve como inspiração. Outro ponto é que o RPG ajuda muito na noção de world building, de criação de mundos. Porque quem quer criar um mundo fantástico não sabe por onde começar. É um desafio você criar seu próprio mundo de fantasia. E quem lê e joga RPG acaba tendo assim, muita inspiração para isso também. Então, como é que funciona a magia no mundo? Sabe? Como é que funciona o dia a dia no mundo medieval? Como é que as criaturas desse mundo, essa ecologia do mundo funciona? Então, enquanto isso pode ser algo muito abstrato para quem gosta de fantasia, quando você lê RPG, você começa a realmente ter ideias mais estruturadas, sabe? Então você começa assim, a ter ideias de como você pode usar a magia de forma que fique interessante, não fique algo Deus Ex Machina, sabe? Então, a parte do world building funciona muito bem, sabe? Então acho que o principal, sinceramente, a melhor parte do RPG é isso, a inspiração, tanto na mesa de jogo como nos livros, e também para noções de criação de mundo, de forma que fique interessante e fique estruturada, não fique algo meio solto, meio amorfo, meio tem uma regra aqui, tem outra regra ali, e as coisas não funcionam. Eu já falei aqui nesse canal sobre suspensão da descrença, tá? E se você quiser saber mais como você pode criar regras para o seu mundo sem que fique estranho, sem que fique de uma forma assim, convincente ao seu público, a palavra-chave para você é suspensão da descrença. Então, é um outro vídeo que é bem interessante para você conferir também, tá? Enfim, e como que não funciona o RPG? Eu acredito que o RPG não funciona quando um escritor tenta se inspirar muito literalmente no RPG. Tanto porque jogou com os amigos e quer fazer exatamente o que rolou na mesa com os amigos na literatura, como também usar muita referência. Eu já vi casos, né? Os meus 2 casos na literatura nacional, tá? E um dos casos, o que eu achei que acabou que o time, né, o elenco, tava muito assim
específico, sabe? Eu acredito que quando a gente escreve, a gente tem que pensar em todos os públicos. Tem que pensar em homens e mulheres, tem que pensar em todos os gêneros, tem que pensar em todas as etnias, tem que pensar em em todo mundo, sabe? Todo mundo que pode ler. Eu acho que você tem que se importar com esse público. Eu achei que teve um dos casos que não se importou com isso, criou um elenco que era muito unilateral, sabe? Porque todos eram inspirados em personagens de RPG, sabe? Que realmente rolaram nas campanhas. Então eu achei que isso faltou essa diversidade na história. Em outro caso, era um conto que ele literalmente citava a magia do RPG, literalmente citava questão de tendência, alinhamento de RPG, e eu achei aquilo muito artificial, sabe? Então, sinceramente, ficou muito metalinguística de uma forma que não funcionou, sabe? E, por exemplo, quando você vê os livros de Tormenta RPG, não rola nenhum tipo de metalinguística, sabe? Eles não botam nada assim muito literal de RPG. Em nenhum dos livros eu encontrei isso. E ficou bom, sabe? Eu lembro de metalinguística rolando em quadrinho de RPG, mas como foi tipo um quadrinho e tinha que ser uma linguagem muito mais jovial, sabe? Um público até mais adolescente, achei que ficou divertido, sabe? Mas porque era uma linha, assim, uma fala de personagem, sabe? É que nem ter uma referência. Eu senti como se fosse ter assim, uma referência aos quadrinhos em um filme de herói, por exemplo. Né? Aí funciona ter uma referência sutil a quadrinho no filme de herói, como se que funcionou ter uma fala, tá, em um quadrinho de RPG. Na literatura eu não encontrei uma metalinguística que tenha funcionado. Então, e não funciona, sinceramente, se tentar usar demais o RPG como uma tradução, que o nome disso é tradução intersemiótica, foi o assunto da minha pós, tá? TCC da minha pós. Tradução intersemiótica entre videogame e literatura. Foi o assunto da minha pós, do TCC da pós, mas é basicamente adaptação, tá? Num termo informal, adaptação de livros para jogos. No caso de RPG para literatura, fazer uma adaptação muito literal não funciona. Ouso dizer que parece que no livro Batalha do Apocalipse o Spor ainda usava muito do RPG e ficou um livro muito bom, tá? Mas a trilogia Filhos do Éden ficou muito melhor do que foi o Batalha do Apocalipse. O Spor aprendeu muito entre um livro e outro. Ele melhorou muito a escrita dele, a narratologia dele, tá? E um dos pontos que eu senti a trilogia Filhos do Éden é menos de RPG do que Batalha do Apocalipse. Então, RPG serve como uma inspiração, tá? Mas não como algo literal. Então, basicamente, esse que é o diálogo do RPG com a literatura. Se você conhece mais livros que dialogam com as duas mídias, fala nos comentários. Se você já leu e gostou de algum livro que eu citei aqui ou de algum outro que eu não citei, fala nos comentários também. Qualquer opinião, sugestão ou crítica, solta o verbo nos comentários. E se esse conteúdo mereceu a sua atenção, se você quiser ver mais conteúdo como esse, se inscreve no canal, compartilha o sininho. E se alguém poderia se beneficiar com esse vídeo, compartilha também na rede social. É uma honra. Até amanhã. Valeu.